Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra. Quero trazer para vocês mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre faço, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, que é muito importante. Também compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e, por favor, convide as pessoas que você passa o vídeo para que elas se inscrevam também. É importante que seja feito esses passos que eu pedi. Por quê? Porque aí o canal se torna mais relevante dentro da plataforma do YouTube e com isso a palavra de Deus ela vai alcançar um número maior de pessoas. Fica aqui o meu pedido para você e agora você só aguarde um pouquinho que nós vamos a uma breve vinheta e daqui a pouco estaremos de volta para mais uma mensagem. Muito bem, obrigado por você me aguardar até aqui. Eu quero convidar você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 25, nós vamos ler apenas o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Vamos falar sobre aliança com Deus. E o tema da nossa mensagem é: o que é preciso para ter uma aliança com Deus? Queridos, nós precisamos ter esta aliança com o Senhor. Só que esta aliança com o Senhor, ela tem algumas situações que elas precisam ser colocadas em prática. Nós vamos ver aqui um pouquinho. Uma aliança só é verdadeira quando há fidelidade. Não adianta eu dizer que eu tenho uma aliança com Deus se eu não sou fiel a Ele, porque Ele é fiel em todo o tempo. Então, não adianta eu dizer que eu tenho uma aliança com o Senhor e eu faço as coisas do jeito que eu acho que devo fazer. Uma aliança é uma coisa de compromisso. Não vê o casamento? O casamento existe ali uma aliança que vai fazer, que vai de alguma forma simbolizar que aquele casamento foi selado. E é um simbolismo realmente, a aliança é um símbolo. Só que ela é um símbolo que não pode ficar apenas na questão de você usar uma ferramenta ali, um acessório no teu dedo. Ela tem que ter realmente um compromisso, tem que ter uma fidelidade. E com Deus não é diferente. A nossa aliança com Deus ela é movida pela fidelidade. Deus é fiel em todo tempo e nós precisamos ser também. Por isso não podemos resumir nossa aliança com Deus através de coisas exteriores, discursos eloquentes, serviços ou atividades. A aliança verdadeira resume em ter uma vida de santidade e andar nos conceitos da sua palavra. Quando eu falo aqui sobre não devemos, não pode ser uma coisa feita através de coisas exteriores, quando eu falo de coisa exterior, eu estou falando até mesmo da vestimenta. Porque tem muitas pessoas que usam roupa comportada, sabe, aquela roupa realmente digna, sabe, eu conheci muitas pessoas assim, que as pessoas, sabe, exteriormente, você quando vê a pessoa, você já imagina, aquela pessoa é crente, mas quando você analisa as ações daquela pessoa, você vê que não é tão crente assim como ela quer parecer. Então a gente não pode ficar focado, achando que as nossas alianças estão apenas nisso. A minha aliança com Deus não pode estar numa palavra eloquente, sabe, eu subo num púlpito para pregar e todo mundo olha, poxa, que palavra maravilhosa. Não, aquilo ali realmente é o mover de Deus na nossa vida que nos faz trazer uma mensagem que vem impactar o povo. Mas a minha aliança com Deus não pode estar nisso somente. Outra coisa também é a questão dos serviços e atividades. Na igreja, nós temos muitas coisas a serem feitas. E muitas pessoas se propõem, eu mesmo sou uma delas, se propõem a fazer, estar ali focado naquilo para poder estar ajudando em tudo que pode, mas aquilo não representa uma aliança. Poxa, aquele obreiro ali é uma pessoa
maravilhosa, ele atende tudo, ele ajuda aqui, ele ajuda ali, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas e aí, como é que está esse tempo com Deus? Como é que está essa aliança dele diretamente com o Senhor? Porque às vezes a pessoa fazer todas essas coisas na igreja não representa espiritualmente, não representa nada. Pode representar sim, como uma atividade que ela está exercendo ali. O cidadão que sobe para ministrar a palavra, tem uma palavra eloquente, uma palavra boa, poxa, legal. A pessoa, por exemplo, que anda com as roupas de forma correta, roupa sem causar escândalo, ótimo, mas não se resume a isso. A nossa vida, a nossa aliança com Deus, ela se resume a coisas muito maiores. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O que nós precisamos fazer para mantermos esta aliança com o Senhor? E eu queria trazer primeiramente para nós o que é o princípio de uma aliança com Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 5, que diz assim: agora, pois, sê diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra me pertence, ou toda a terra é minha. Então, a nossa aliança com o Senhor, ela tem que ser em guardarmos os mandamentos, em guardarmos esses mandamentos que são justamente aquilo que está envolvido diretamente com a aliança que nós temos com o Senhor. Então nós não podemos simplesmente dizer que temos uma aliança com o Senhor porque vamos à igreja, porque carregamos uma Bíblia, porque vestimos uma roupa decente, porque subimos ao púlpito e pregamos algo que realmente o povo precisa ouvir, ou porque temos muitas atividades e cumprimos com todas elas dentro da igreja. Não, aliança é cumprimento de estatuto, aliança é obediência, aliança é fidelidade. Então tudo isso precisa estar focado em nós, para que nós possamos verdadeiramente representar esta pessoa que tem uma aliança com o Senhor. O princípio desta aliança com Deus vem primeiramente com a obediência ao Senhor, ou seja, no cumprimento dos seus estatutos. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tudo aquilo que a palavra de Deus nos determina, é o que precisa ser feito se nós queremos ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Nós nunca vamos ter uma aliança verdadeira com o Senhor agindo da nossa maneira, agindo da maneira que eu entendo que está certo. Não, eu tenho que estar dentro do estatuto da palavra de Deus. E aí nós vamos ver, nós vamos estabelecer, para a gente saber, para estabelecer esta aliança, nós precisamos cumprir algumas etapas que são necessárias para que ela seja completa. Eu vou falar de algumas coisas apenas, 3 itens apenas, mas são 3 itens muito importantes se nós queremos manter esta aliança verdadeira com o Senhor. A primeira delas é a intimidade. Nós nunca vamos ter uma aliança com o Senhor se nós não tivermos uma intimidade com Ele. E o que é uma intimidade com a pessoa? Intimidade com uma pessoa é relacionamento, sabe? Você não vai dizer que você tem intimidade com uma pessoa que você vê ela de vez em quando. Intimidade se constrói. Intimidade se constrói quando você tem aquela questão de você sentar com aquela pessoa, de você conversar, de vocês compartilharem assuntos que às vezes você não compartilharia com qualquer um. Então, quando nós temos uma intimidade com alguém, é uma pessoa que é da nossa confiança e que nós também precisamos ser para ela. Assim é a intimidade que nós precisamos ter com Deus. Quando temos uma aliança com Deus, passamos a ter intimidade com Ele. O que é ter intimidade? É ter conhecimento próximo de alguém, ser amigo, saber a respeito da pessoa, tratar e ser tratado com respeito e honra. É assim que nós precisamos tratar com o nosso Deus. Para ter intimidade com uma pessoa, precisamos conviver com ela, passar muitas horas juntos. Para ter intimidade com Deus, é preciso ouvir sua palavra e conversar muito com Ele em oração todos os dias. Então nós temos que ter esse tempo de oração. Tem pessoas que essa pessoa ela
tem um horário específico para orar diariamente. Ela tem um horário específico para ler a Bíblia. Está errado? Não, está certíssimo. As pessoas determinam como elas vão se relacionar com o papai. Agora, tem aquela pessoa, por exemplo, que ela não tem um horário específico para orar, mas ela ora em qualquer momento. Às vezes ela está dentro do carro, eu faço isso. Você está dentro do carro, você está com a tua mente voltada para o trono de Deus. Está ali trazendo diante dele a tua alegria de estar servindo a ele, está diante dele ali, trazendo a tua família, apresentando: Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida da minha casa, Senhor, Tu és o meu Deus. E esse tempo é um tempo muito especial, porque eu não vejo, eu falo sinceramente para vocês, eu não vejo como você ter uma intimidade com Deus se você não tem esse relacionamento com Ele. Você tem aquele tempo de oração que você faz diariamente, ótimo, precisa. Você tem aquele tempo que você pega a Bíblia, vai folheando ela, para num determinado capítulo, lê, medita, porque na realidade a Bíblia não é somente ler, é meditar naquilo que você está lendo, é tirar as informações que ali tem para a tua vida. Então, a intimidade com Deus, ela é criada dessa forma. Quando nós oramos, entregamos nossa vida ao Senhor, estamos sempre mantendo aquele relacionamento. Intimidade é relacionamento de proximidade. Você não vai manter um relacionamento de intimidade com alguém, você aqui e a pessoa numa outra cidade ou num outro estado, que vocês se encontrem lá uma vez por semana, uma vez por mês. Não vai ter nunca uma intimidade com essa pessoa. Então a intimidade que nós precisamos ter com Deus, que faz parte desta aliança, precisa ser uma coisa diária. Outra coisa que eu queria trazer para nós também, que é muito importante, que está dentro desse conceito da aliança, é o temor. Não basta termos intimidade com Deus e perdermos o respeito com Ele. Às vezes a pessoa pode buscar por uma intimidade com o Senhor, mas ela é do tipo da pessoa que ela senta na roda de escarnecedores. Ela ouve uma piadinha a respeito de Deus, ela acha engraçado, sabe? Ela perde o temor. E quando se fala em temor aqui, precisamos amar ao Pai e respeitá-lo como superior a nós. Isso é temor. Isso é temor. É quando nós respeitamos a Deus e entendemos que Ele é majestade, Ele é Senhor, e aquilo não pode ser subjugado. Nós não podemos, sabe, usar alguns tipos de colocações, de falas de algumas pessoas que fazem piadas sobre o nosso Deus, que tiram sarro, e a gente está junto ali dando risada. Eu confesso a vocês, eu não tenho o hábito de ler e nem de ouvir pessoas que ficam falando mal de outros ministérios. Eu sei que todo lugar tem coisas erradas, mas quando a gente começa a ouvir pessoas que estão falando mal de outros ministérios, falando mal de pastores, falando mal de obreiros, nós estamos dando margem para que daqui a pouco a gente esteja fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa tomar um cuidado, e a nossa aliança com Deus, ela não pode ser abalada por causa disso. Quando você começa a ouvir essas pessoas que estão falando mal dos irmãos em Cristo, daqueles que são sacerdotes, daqueles que são obreiros, daqui a pouco você vai estar falando também. Então isso não pode ter na nossa vida se queremos manter uma aliança com o Senhor. Essa aliança é uma aliança que nós temos que ter temor a Ele. E temor não é medo, temor é um profundo respeito. Há pessoas que quando passam a ter intimidade com alguém, perdem o respeito, sabe? Eu uso, por exemplo, o meu convívio com o meu querido pai, meu pai carnal, meu pai biológico. Meu pai era meu amigo, meu parceiro, como tinha, por exemplo, meu sogro também, que era amigo, parceiro. A gente brincava, contava piada um para o outro, dava risada, falava de diversos assuntos. Porém, tinha um determinado momento que, de repente, meu pai falava um pouco mais sério comigo, eu parava as brincadeiras. Por quê? Agora ele não é mais aquele meu amigo que estava ali dando risada comigo. Agora ele está me ensinando alguma coisa, ele está me chamando a atenção por algo que ele viu em mim, que não está legal, e eu paro para ouvir. Então o que é isso? Isso é respeito, isso é honra. E a mesma coisa é com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é perfeito.
Sabe, tudo aquilo que Ele traz na minha e na sua vida é para que nós tenhamos o melhor. E às vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus. A nossa intimidade com Deus não pode tirar o respeito e a honra que nós dedicamos a Ele. Não pode. Se a pessoa, a partir do momento que ela cria uma intimidade com alguém, ela perde o respeito, está errado. Porque nós temos que respeitar a pessoa, cada um pelo que ela é. E o nosso Deus, o que Ele é? Majestade. Ele é Senhor. Então eu tenho que respeitá-lo por isso. Eu tenho que amar a Deus pelo amor que Ele tem por mim também, que é um amor de gratidão. E eu preciso respeitá-lo e honrá-lo em todo o tempo, porque Ele é Senhor, ponto final. Eu não preciso ficar dando justificativas por que eu respeito, por que eu honro ao Senhor. Para mim, Ele é o Senhor da minha vida. E por Ele ser o Senhor da minha vida, não me importa o que as pessoas pensem. Essa é a minha fé. Ele é o meu Senhor. Ele foi aquele que um dia me tirou de um atoleiro, me trouxe de volta para a luz. E quando Ele me trouxe de volta para a luz, Ele fez igual aconteceu com o filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, preocupado e dizendo: eu pequei contra os céus e contra o meu pai, eu não sou digno mais de ser chamado filho. Mas quando ele chegou na casa do pai, o pai o recebeu com um forte abraço, com alegria no coração. Trocou as suas vestes, ou seja, tirou aquelas vestes sujas do pecado, colocou vestes novas. Deu-lhe um anel, colocou no seu dedo, que é uma identidade, uma representação. Não, você aqui, você não é servo, você é filho. Colocou um calçado nos pés para que ele pudesse partir dali para frente, caminhando por locais diferentes do que ele andou antes. Então, eu também fui tirado um dia de um lamaçal. Eu também fui trazido de volta à luz, de onde eu nunca deveria ter saído quando eu era ainda novo. Mas o Senhor me perdoou. E isso é motivo de respeito e honra para Ele, para que eu dedique a Ele. Então nós não podemos perder isso. É muito, muito importante que seja assim. Então eu volto a dizer, temor não é medo, mas um profundo respeito. Não há pessoas que quando passam a ter intimidade com alguém, perdem o respeito. Mas com Deus, quanto mais o conhecemos e temos intimidade com Ele, mais o tememos. E temor não é medo, como eu falei. Temor é respeito. Temor é reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que Ele é Senhor. É reconhecer que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. É reconhecer que Ele é o dono de tudo. Como diz no Salmo 24, a partir do verso 1, do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Nós somos criatura do Senhor, mas depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e começamos a caminhar na presença, deixamos de ser criatura e passamos a ser servos, e mais ainda, passamos a ser filhos, quando somos identificados com novas roupas limpas, imaculadas, quando recebemos um anel que nos dá uma identidade nova. Então tudo isso aí nós precisamos lembrar que numa aliança ela tem que ser estabelecida. E o último, para nós encerrarmos, é o conhecimento. À medida que aprendemos a ter intimidade e tememos a Deus, aprendemos muito em nossa vida e acrescentamos conhecimento. Deus quer que o seu povo tenha conhecimento, pois, como disse através do profeta Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então nós precisamos ter como é que se diz? Nós precisamos ter essa certeza que o conhecimento precisa estar envolvido conosco se queremos ter uma aliança com o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós vamos respeitá-lo pelo que Ele é. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você o respeita. Eu me lembro que um pastor do nosso ministério estava trazendo uma mensagem e ele fez um comentário sobre uma pessoa da igreja, que aquela pessoa passou muitos anos ali, aquela pessoa era uma pessoa que ele respeitava muito, que ele respeita até hoje,
mas ele não conhecia totalmente aquela pessoa, mesmo tendo aquele tempo na igreja, aquela comunhão, aquela intimidade que a gente cria dentro da igreja com os irmãos, mas tinha coisas externas daquela pessoa que esse homem não conhecia. Até que um dia esse homem estava para se aposentar e convidou ele para participar de uma cerimônia de saída dele. Ele sabia que ele era militar, mas não sabia o prestígio que ele tinha lá dentro. E um dia, quando foi a saída desse rapaz, desse homem, do serviço militar, na aposentadoria, esse pastor foi lá. E ele assistiu aquela cerimônia, e depois que ele assistiu aquela cerimônia, ele passou a ter um respeito maior ainda por aquele rapaz, que ele falou: poxa, eu o conheci na igreja há muitos anos, mas ele sempre foi uma pessoa muito simples, muito humilde. Ele nunca se prevaleceu pelo cargo que ele exercia dentro das Forças Armadas. E quando ele foi fazer essa despedida lá, que ele teve essa cerimônia, que ele convidou esse pastor para ir lá, o pastor não imaginava o que ia acontecer. E ele viu o prestígio que esse homem tinha lá dentro. Então, quanto mais nós conhecemos uma pessoa, nós podemos honrá-lo muito mais. Assim é com Deus, assim é com o nosso Senhor. Por quê? Porque quanto mais nós buscamos o conhecimento dele, mais nós sabemos de quem ele é, mais nós sabemos o poder que ele tem, mais nós sabemos a pessoa que ele é com relação a nós e principalmente com a fidelidade que ele tem com cada um de nós. Então não tem como a gente ser íntimo de alguém, ter uma aliança se não tiver conhecimento dessa pessoa. Nós temos que manter uma aliança. Já pensou você manter uma aliança com uma pessoa e depois de um tempo você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo que você tem fazendo por ela, descobre que ela é uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela está te mostrando? E por que você não descobriu isso antes? Porque você não foi mais fundo na intimidade, você não foi mais fundo com essa pessoa no conhecimento. Então precisa-se disso. Com o nosso Deus não há decepção, mas quando se trata de uma pessoa fora, um homem como você e eu, sim, podemos nos decepcionar. Então a gente precisa buscar realmente muito esse conhecimento daquela pessoa para que a gente não venha sofrer uma decepção. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. João Wesley também ensinou que precisamos ter coração aquecido e mente esclarecida. O diabo gosta de pessoas que fiquem na ignorância para pecarem mais e serem enganadas por ele, pois o conhecimento liberta para a verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É isso que Deus quer da minha e da sua vida. Primeiramente, buscar uma intimidade com Ele, temor a Ele, reconhecendo como Senhor, e buscar sempre conhecimento. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos tornar ignorantes. Enquanto tem pessoas que estão aí achando que o inferno não existe, que o diabo não existe, que o inferno é aqui na terra, para Satanás isso aí está muito bom. Porque enquanto as pessoas acreditarem que não existe nada depois daqui, é o que ele quer. Por quê? Porque ele pode convencer muito mais pessoas de que essa vida é única e que quando acabou isso aqui, acabou tudo. Você não vai para lugar nenhum, você não vai ter nada mais a partir daqui. E aí a pessoa fica presa para uma vida eterna sem salvação. Então, muito cuidado. E para a gente concluir, a aliança com Deus é algo que precisamos buscar incessantemente. Ter uma aliança com Deus é ter intimidade com o Senhor, reconhecer sua majestade e poder, isso é temor, e conhecer sua vontade para viver a plenitude da sua graça. Deus quer fazer uma aliança com você, só depende de você. Ele está aí com os braços abertos, esperando que você o busque. Ele não vai vir pegar você porque é contra os princípios dele. Ele não vai vir pegar você e trazer você para ele. Você tem que abrir o seu coração e permitir que ele venha fazer morada. Essa é a nossa parte. E quando você fizer isso, lembre-se que você tem que criar intimidade, você tem que ter temor e você tem que também adquirir conhecimento. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos.
Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas, pelo agir do Senhor em nossos problemas, nas nossas questões. Eu peço que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre cada um daqueles que ouviram esta mensagem e que cada um desses irmãos que ouviram, que eles possam entender e buscar no Senhor aquilo que é necessário. Que eles possam buscar pela intimidade, que eles possam ter temor a Ti e possam buscar pelo conhecimento. Com isso, criar uma aliança sólida, uma aliança, Senhor, que venha realmente fazer com que cada um possa viver plenamente com o Senhor. Que a Tua graça, Teu amor e Teu poder se manifeste nas nossas vidas, tudo seja para a glória do Teu nome. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por você estar aqui até agora. Obrigado por você ter ouvido esta mensagem. Mais uma vez, compartilhe com suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Isso é muito importante para que o canal se torne relevante. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.